Olá, vamos continuar conversando sobre lavra em tiras. A gente teve a nossa primeira aula que a gente falou das características gerais da lavra em tiras. Agora a gente vai começar a detalhar o sistema de operação. A primeira coisa para a gente imaginar é: eu tenho meu solo completamente horizontal, bonitinho, ainda não tem nenhuma tira construída, nada, nenhuma estrutura. E aí vem a pergunta: como é que eu crio, como é que eu começo a minha primeira tira? O nome dessa primeira estrutura é chamado de box cut. E sempre vai vir uma nomenclatura. Box cut embaixo, paralelo, perpendicular à direção sempre do drive. Ou seja, em direção ao avanço que aquele equipamento está tendo. Quando eu viro e falo que isso aqui vai ser paralelo à direção, significa que esse equipamento aqui de carga vai estar em frente e seguir retilíneo na mesma direção que o meu drive tem para operar. Então o que acontece? Sendo esse box cut o primeiro que eu trabalho para cortar, para começar a fazer o meu trabalho, esse tipo de posicionamento paralelo à direção de corte é um sistema que é adequado quando eu tenho baixa profundidade do capeamento. Como que funciona esse meu sistema? Eu paro, como está mostrando aqui em cima, em direção ao meu capeamento e vou realizando o corte. Então, ou seja, eu abaixo a lança, carrego e deposito lateralmente aqui. Preferencialmente, lembrando que isso aqui é uma vista de topo, aqui uma vista de perfil, depositando preferencialmente em uma região que aqui embaixo não tenha material mineralizado que eu possa vir a querer lavrar. Ou seja, a minha direção de lavra vai tomar outro rumo. Isso aqui é o box cut paralelo. Esse box cut aqui vai me gerar, o que eu consigo ver aqui, 4 faces de high wall. Então eu tenho um primeiro high wall, segundo high wall, terceiro e um quarto aqui. Esse high wall vai estar segurando e vai estar criando estrutura para a gente construir uma rampa para ter acesso ao caminhão que vai vir aqui. Lembrando que isso aqui vai ser uma camada mineralizada de carvão. Lavrar o carvão junto ou com a carregadeira de rodas ou com a shovel, subir essa rampa. Então ele cria 4 high walls. Vai acontecer sempre de forma alguma. Deixa eu dar uma limpada nessa tela aqui. Tela limpa. Essa foto aqui mostra muito bem. Isso já não é um box cut mais. Já é a operação funcionando. Não importa o nome desse tipo de operação por enquanto, mas vai importar daqui a pouco. Por quê? Tá vendo que aqui eu tenho um high wall, que é só a região onde não teve avanço. A região onde é que eu já tive avanço, onde é que eu tenho uma deposição, é chamada de low wall. A gente não tinha dado um nome, que era só onde é que eu ia lá e depositava o material que a dragline retirou daqui e depositou aqui. A dragline, nesse caso, está posicionada em cima do material que ela ainda está cavando. O posicionamento dela a gente vai ver daqui a pouco. Primeiro a gente vai ver os cortes iniciais, que é o sistema de box cut, como é que eu dou o primeiro start, como é que eu começo no sistema de lavra em tiras, e depois eu passo para o outro. Então aqui eu tenho, igual a gente conversou, o carvão exposto tá aqui, que vai ser aqui no caso lavrado por equipamento de carregamento que vai abastecer outro equipamento de carga. Então tem dois grupos de lavra trabalhando um paralelo ao outro, sem problema algum, sem atrapalhar um ao outro. Tá. Eu tinha no anterior, era só, aqui atrás de mim está escrito box cut, embaixo paralelo à direção, só que eu adicionei esse final aqui com deposição intermediária. O que significa esse sistema de deposição intermediária? Essa deposição intermediária aqui, você vai observar no desenho que eu tenho de topo, que eu estou criando uma pilha
2 pilhas. Você vira para mim, Felipe do céu. Tem uma coisa aí que você pediu pra gente não fazer de jeito nenhum, que foi colocar a pilha em cima do material mineralizado, e essa segunda pilha aqui faz isso. Eu sei. Mas isso aqui é só com o box cut, ou seja, só para dar o primeiro passo do empreendimento. Mas eu faço isso quando eu tenho uma condição específica, quando eu tenho uma profundidade mais alta do capeamento. Por que quando eu tenho a profundidade mais alta do capeamento? Lembra que todo equipamento de carregamento tem altura ótima, ou seja, ele não consegue cavar, carregar em direções muito profundas com a mesma qualidade. Quanto mais profundo eu fico, menos qualidade eu tenho. Então, a partir do momento que eu tenho menos qualidade, eu demoro mais para executar aquela ação. E aí eu vou aproveitar o seguinte, eu vou tentar resolver um problema criando um outro problema intermediário, mas no somar acaba funcionando. Qual que é a minha tentativa? Já que eu sei que o meu processo de carregamento vai ser muito mais lento, eu vou pegar o material mais, no meu caso aqui, à esquerda da minha retroescavadeira, e vou criar uma pilha pequena intermediária. A maioria do material que seria dessa região aqui para cá, eu deposito na minha pilha real. Por quê? Esse material dessa região aqui, eu ia ter um ângulo de giro muito grande, o que, com o passar dos ciclos, ia aumentar o meu custo operacional. Então, o que eu decido fazer? Eu crio uma pilhazinha intermediária, que depois outro equipamento de carga vai vir retirar isso aqui, pode até ser a própria dragline, para que eu possa depositar nessa pilha aqui. Eu tenho um retrabalho? Tenho, mas com essa profundidade que eu tenho, eu consigo ainda um rendimento melhor se eu fizer isso. Como é que eu sei que o meu rendimento, no caso da minha operação, vai ser melhor de um jeito ou melhor de outro? Ensaio, teste. Eu não sei como é que a caçamba vai se adequar ao seu tipo de material aí. De repente você faz aquele box cut sem deposição intermediária, só que você dá um foguinho antes, já melhora muito a vida. Depende. Eu estou te dando opções, sistemas que podem ser feitos. E eu estou me baseando num princípio que quanto menor o ângulo, menor o ciclo operacional, maior a produtividade da dragline. Vai ser receita de bolo. Swing pequeno, ciclo pequeno, produtividade grande. Sempre, 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 sempre. Então deixa eu entender o que a gente fez até agora. Você me falou que quando eu tiver baixa profundidade, eu não preciso criar deposição intermediária. Concordo. Sempre que eu tiver alta produtividade, eu vou ter deposição intermediária. Não, arranca essa palavra sempre. Sempre não. Existem outras alternativas quando eu tenho produtividade, uma profundidade maior. Uma das alternativas é eu construir o box cut, é o que está escrito atrás de mim aqui, perpendicular à direção. Então, eu não tenho mais ele paralelo, ele perpendicular. Por quê? Olha a drag aqui, como é que ela vai estar posicionada. Ela vai estar posicionada nisso aqui. O meu avanço está vindo, descendo, tá nessa direção aqui. Então, com esse tipo de posicionamento, eu consigo, sem precisar daquela pilha intermediária, fazer a deposição aqui do meu material. Certo? E um 10. Mas aí o que a gente vai fazer? A gente sabe que se eu fizer 180 graus toda hora, o meu tempo de ciclo cresce. E aí no box cut eu posso fazer 2 linhas de pilha. Onde é que eu tenho a linha de 180 graus e uma outra linha de um giro um pouquinho menor. Então eu tenho 2 cristas e 2 linhas. Por quê? Eu sei que não construindo a pilha aqui, eu já vou ter a pilha intermediária, eu já vou ter um aumento no meu tempo de ciclo. Eu posso tentar suavizar isso? Posso. Faço 2.
2 linhas de ciclo. Qual que é a vantagem que eu tenho ainda para o minério sobressequente? Por quê? Quando eu depositei, fiz uma pilha aqui intermediária, concorda que o custo de tirar tudo que está aqui em cima aumentou, porque a coluna de material aumentou. Então, o corte disso aqui, o teor de corte desse minério aqui, foi alterado. Então, aqui, como o meu custo não mexeu, o teor de corte ficou constante. O custo para tirar esse primeiro avanço não é maior como era maior no sistema anterior. Então, a gente ficar de olho que o tipo de arranjo que eu estou fazendo altera o meu custo, sim. Mas observando, isso aqui é só o primeiro rasgo inicial. Quando eu for continuar as outras operações, isso vai mudar? Vai mudar sim, porque vão ser outros sistemas de avanço, tanto a dragline, posicionamento, isso aqui são 3 sistemas, os 3 principais para fazer o primeiro rasgo, ou seja, o primeiro avanço horizontal que eu tenho aqui. O vertical já foi feito pelos acessos e tudo mais. Aqui eu estou fazendo meu avanço horizontal aqui. Mudando, tendo em mente que o primeiro corte já foi feito, ou seja, eu já criei a primeira região, o primeiro lugar onde é que o minério foi retirado, que eu posso depositar estéreo naquele lugar, vai ser esse o resumo. Depois que eu fiz um primeiro corte, eu tenho a região que sempre vai receber o estéreo da próxima. Então aqui eu tenho um sistema que até que eu mudei aqui, né? Box cut, está escrito sempre só avanço. Então, avanço, lançamento lateral simples. Mesmo estando escrito simples aqui, ele é composto por mais de uma parte. Por que ele é composto por mais de uma parte? Esse primeiro desenho que está aqui é muito bom para exemplificar. Por quê? De acordo com o que está aqui de desenho, aqui estão as minhas pilhas que de regiões que já foram lavradas, o carvão dali já saiu. Eu tenho a minha dragline tirando o estéreo que eu tenho aqui agora, exatamente na posição que ela está. Vocês conseguem ver que ela abriu como se fosse um rasgo aqui, ela tirou uma primeira fileira fininha, curtinha, a conta de uma caçambada. Essa primeira retirada é chamada de corte-chave. Esse corte-chave tem 2 funções. Primeiro, é função operacional propriamente dito, porque ele já foi lá no canto, na região onde eu tenho o maior swing, o maior braço, e retirei todo o material. Por que é importante ele já ir lá e tirar, e não ir tirando tudo, toda a frente retilínea de uma vez? Esse equipamento precisa de movimentar para ele fazer isso. No meu desenho está marcando aqui posição 1 e posição 2. É uma manobra que ele tem que fazer. Equipamento grande, manobra, demora. Então eu aproveito que eu já estou naquela posição, eu faço um primeiro rasgo todo, porque eu evito de ficar transitando lateralmente, que demora muito. Mas tem uma segunda coisa, quando eu faço esse corte e jogo o material aqui, bem perto do pé, eu estou fazendo um travamento geotécnico. Eu estou travando a pilha anterior para que ela não possa escorregar para cima do que eu estou operando ali. Então eu dou uma protegida também no meu material. Então eu tenho a primeira parte, que é o corte chave, onde é que eu tenho uma região ali que eu vou estabilizar e eu evito também um maior número de deslocamentos laterais, o que aumenta muito o meu custo. Então eu tenho esse primeiro posicionamento aqui dentro. Por que eu faço isso? Tem algumas características super importantes para fazer o corte chave. Redução de problema de estabilidade. Travei a pilha anterior. Redução no ângulo de giro médio no corte final. Ou seja, a partir do momento que eu já estabilizei, já fiz uma primeira deposição, quando eu partir para a posição 2 ali, o meu ângulo de giro vai ser menor. E ainda me permite uma escavação do material
abaixo do rainwall e eu não fico tendo sobreescavação. Sobreescavação é eu voltar na mesma região para ficar fazendo o trabalho. Ou seja, resume-se pelo esse movimento lateral que eu falei que vai ser evitado com esse tipo de processo. Passando para a segunda etapa, que seria a etapa de lançamento, você pode observar que o desenho aqui já mudou, já não tem aquela chave sendo feita, eu já estou de frente para a etapa que eu vou, literalmente, o avanço de bancada que eu vou retirar. Eu tenho, com isso, uma diminuição do meu ângulo de giro nessa segunda posição agora para fazer o lançamento, e eu consigo aproveitar o alcance máximo da minha dragline. Por que isso é bom? Condição operacional. O operador consegue ver melhor a pilha onde que ele está lançando, porque quando está muito perto, como o equipamento é muito grande, ele não tem uma visão muito boa. Então, normalmente, o tempo de ciclo dessa operação é melhor quando o operador consegue ter uma visão do que está acontecendo. E aí eu faço esse processo de lançamento, de tirada da bancada e coloco em cima do material que eu coloquei de travamento. Então eu tive um primeiro travamento aqui e esse material vai ser depositado aqui. Como eu consigo pegar o alcance máximo, é lógico que eu tenho uma inclinação mais suave dessa minha pilha, que é mais fácil de fazer também. Também o operador consegue executar isso melhor do que ele conseguiria tendo que fazer uma deposição muito íngreme. Então, isso tudo vem a facilitar o processo de operação, considerando o lançamento lateral simples. Só que o jeito que eu fui falando para vocês, que ele sai direto da chave e milagrosamente aparece na posição lá de fazer o lançamento, não é bem verdade. Ele vai fazendo um deslocamento aos poucos, como está aparecendo aqui. Então, esse ângulo de giro vai sendo adaptado aos poucos. A facilidade que ele tem para atingir e conformar a pilha vai aumentando, ou seja, à medida que eu vou chegando mais perto da posição ideal, eu vou tendo uma ideia melhor e vou tendo um rendimento de operação melhor em cima disso. E durante esse passo, esse processo que ele vai andando, concorda que ele vai diminuindo o ângulo de giro, então, ou seja, a eficiência dele operacional vai aumentando à medida que ele vai se deslocando na direção de terminar de consumir aquela bancada, aquele avanço que eu estou fazendo. Então, esse é o primeiro sistema nosso que a gente viu, que foi avanço simples. Tem um segundo método também, que é muito utilizado, que é avanço por derrubada. Tem, e ele trabalha em 2 níveis. É uma modificação daquele primeiro método que a gente viu de lançamento lateral simples. Ele leva em consideração que ele tem que, antes de trabalhar, então, antes de ele começar a trabalhar, ele vai ter que fazer a própria praça de trabalho. E nessa concepção de primeiro fazer a própria praça de trabalho, que esse desenho aqui de lado está mostrando o que eu tenho. Eu tenho minha dragline aqui. Em vez dela estar trabalhando na bancada, no nível que ela está operando para baixo, não, ela tem que subir a lança e criar esse nível dela. É como se eu tivesse aqui nessa região aqui, um nível acima. Para tirar esse material é como se eu estivesse olhando de frente para um talude. Ele está mais alto da posição do que eu estou. Então primeiro ele vai ter que nivelar. Então ele tira essa primeira região para nivelar o comportamento do que eu preciso. E aí ele vem aqui e faz um lançamento aqui, uma derrubada de praticamente 180. Então um tempo de ciclo praticamente gigante nesse swing. Para depois que ele fez isso, ele conseguir lavrar no próprio nível de trabalho. Há uma perda de produtividade aqui, e essa perda é expressiva. Tem alguns trabalhinhos falando entre 25% e 70% de perda de eficiência operacional da dragline. Eu perco na eficiência unitária que eu estou falando, mas eu tento ganhar no conjunto. Por quê? Em vez de eu ter uma quantidade e um equipamento para poder fazer essa preparação de praça, ele mesmo vai fazer essa preparação de praça, que é a dragline. Porque normalmente é feito em níveis de capeamento que são muito altos,
onde é que eu tinha que tirar uma primeira camada de capeamento para depois tirar a segunda que está em cima do carvão. Então isso aí está relacionado com a profundidade que eu tenho. Isso é um problema. O que vai me dar de problema? Tempo de carregamento, fator de enchimento. Provavelmente não vai ser o ideal, porque quando eu vou pegar trabalhando em cima, a dragline não consegue ter um fator de enchimento da caçamba bom. A quantidade de movimentos que eu tenho que fazer. O revestimento da caçamba, normalmente, quando tem muita utilização, esse revestimento se deteriora muito rápido. Onde é que eu tenho uma manutenção que vai ser muito mais acelerada. Outra coisa também, é óbvio que nesse processo que ela está de criar o próprio nível de trabalho, ela não vai conseguir fazer um nivelamento bonitinho. Eu ainda vou ter que colocar um dozer para nivelar aquela pasta de trabalho para ela poder trabalhar. Quando ela estiver tirando o segundo nível, ela vai ter que estar trabalhando com aquilo ali mais uniforme possível. Eu tenho aqui desvantagens em ter que fazer isso? Tenho. Baixa produtividade, desgaste, igual eu falei, utilização do bulldozer. Então, na maioria dos métodos de lavra em tira, essa derrubada, no geral, vai representar até um custo baixo, que vai dar de 10 a 20% o custo de capeamento. Lembra daqueles 30 que a gente está trabalhando ali. Então, dessa derrubada, ela é 20 aumentando daquilo ali que a gente teve, daqueles 30. Então, sim, dá um aumento de custo. Então, é uma eficiência que chega a 50% daquela eficiência que a gente viu anterior. Mas quando você tem um nível de capeamento muito alto, você não tem escolha. Ou você tem outro equipamento para pré-processar para a dragline, ou a dragline vai ter que fazer esse avanço de derrubada. Então, ou seja, caracterizar muito bem o seu material estéreo que está capeando o minério é extremamente importante, porque de repente você faz um planejamento para um ano movimentar 1 milhão de toneladas, que você consegue movimentar com um avanço lateral simples, de repente você chega, tem que fazer bancada dupla, tem que fazer derrubada, sua produtividade não vai dar para produzir aquela quantidade de carvão que você precisa. Então tem que estar muito atento a esses pequenos detalhes. Está relacionado com a produtividade, com a profundidade do carvão. No método que a gente está trabalhando, a gente está falando assim, olha, quando tiver uma profundidade muito grande, eu tenho que fazer derrubada, isso é um problema. Agora ainda tem outra, se eu tiver com a minha dragline que não tenha uma lança do comprimento ideal que eu tenho para fazer deposição da minha pilha de estéreo, eu também tenho um problema, porque eu vou ter que dar um jeito de encurtar essa distância. E como é que é o jeito de encurtar? É construir um puxadinho, entre aspas, da minha bancada de trabalho. Tem como fazer isso? Tem. Na hora que eu vou fazer o corte-chave, em vez de eu lançar aqui numa linha de pilha intermediária, eu lanço no pé da minha própria bancada para aumentar essa minha bancada. Mas automaticamente você sabe, igual eu venho falando direto, drag não faz nivelamento, não faz um solo próprio para trabalho. Eu já vou precisar direto de bulldozer nivelar para mim poder chegar nessa posição, para eu poder chegar nessa posição. E aí sim, eu retirar o material que está aqui na frente e depositar na linha real de pilha, para assim liberar o material. Ou seja, esse alcance da dragline não é suficiente e eu tenho que criar como se fosse uma outra operação unitária, ou seja, eu movimento o material duas vezes. É o mesmo problema que eu pedi, não coloca o material em cima do seu minério, porque você vai ter que movimentar ele duas vezes. Aqui eu estou te pedindo para fazer isso duas vezes. Então, dimensionar isso, a largura direitinho, é extremamente importante para que eu não tenha que ficar nesse sistema de lançamento que eu vou ter que dar mais um passo, ou seja, estende a bancada para depois trabalhar, em vez de fazer o lançamento lateral simples. Mas isso aí tem que haver com a lança do meu equipamento que eu estiver trabalhando. Geralmente, olha o tanto que eu movimento, de 65
a 85% do material utilizado para o aumento da bancada é manobrado do estéreo. Então, ou seja, eu vou estar mexendo com o material que eu já sei, vou colocar ele ali para depois mexer com ele de novo. Então, assim, retrabalho gigantesco. E aí fica esse material, para dar o correto tempo de ciclo, vou ter que considerar o movimento dele 2 vezes. E nesse segundo movimento, aí sim que ele vem, retira o material que está aqui embaixo e faz a deposição correta aqui. E essa bancadinha estendida vai ser realimentada outra vez com esse primeiro chave que eu vim aqui, jogo esse material e aí sucessivamente eu vou fazendo esse trabalho. De tudo não é ruim? De tudo não é ruim, porque o pé da pilha está sempre preso. Então não quer dizer que eu perco tudo. Eu perco em economicidade do que eu estou trabalhando? Perco, sem problemas. Mas isso vai gerar, querendo ou não, um pequeno benefício. Não que seja o melhor benefício de todos. Esse sistema de ter que remexer com o que eu tenho de estéreo, ou seja, o movimento ele 2 vezes, é chamado de remanejamento. A gente praticamente divide ele em 2. Um que é o direto ou planejado, que é esse aqui que eu já estou planejando para fazer esse aumento de bancada. Ou seja, eu pego esse material, jogo ali para poder fazer a minha operação. E tem um indireto que é feito no final aqui muitas vezes. Onde é que eu pego esse material de estéreo, em vez de eu jogar para a pilha, eu jogo ele depois que eu joguei para a pilha para uma região que vai ser usado para construir os acessos. Então eu jogo ele na pilha para depois construir acesso com ele. Normalmente a dragline que faz isso, normalmente a dragline que faz esse serviço 2 vezes. Todos os tipos de movimentação são prejuízos financeiros? Sim, todos são indistintamente. Então tem esse problema aí da questão do custo toda vez que eu estiver trabalhando. O que eu queria passar para vocês com relação a Lavrintiras é isso. Eu vou deixar uma parte do material para ser lido, que vai ter um exercício sobre isso. Então, prestem atenção na leitura. Eu vou colocar o handbook do Strip Mine, algumas partes para vocês lerem, que são extremamente importantes. Vem uma pergunta, poxa, Strip Mine ou Lavrintiras é extremamente importante para a economia brasileira? Não. Não é um método de lavra amplamente utilizado que tem um peso na balança comercial. Ele não entra, ele tem um uso muitas vezes até bem restrito. Tanto que muitas vezes a gente não tem aqui um profissional que seja especialista, uma quantidade de profissionais significativa que seja especialista nesse método, porque não tem mina que operam assim em grande escala, são poucas e espaçadas. Então eu fiz um overview para que a gente entendesse como é que funciona esse método. A gente vai complementar com a leitura e depois a gente vai ter um trabalho sobre isso. Ok, senhores? Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Até mais.